Nós vamos falar sobre a liderança das mulheres. É isso mesmo. Liderança também é coisa para a mulher. Sim, senhor. É sim. E para participar conosco hoje, eu quero convidar uma colega muito querida, muito especial. Tenho tido a oportunidade de caminhar mais de perto e aprender muito com ela nos nossos dia a dias. Então, queria convidar a Beatriz para participar conosco, para que vocês também possam conhecê-la, conhecer um pouco da sua história e interagir conosco nessa noite, né? Então, vamos chamar aqui a Bia para participar conosco hoje. Olá, Bia, boa noite. Olá, boa noite, Rogério. Tudo bem? Que coisa boa receber você aqui para participar conosco desse momento. Um bate-papo descontraído, mas acima de tudo bastante intrigante, né? A gente vai conhecer um pouco da sua história e entender esse cenário de liderança, né? Como interagir, né, num universo que se encontra hoje, né? Como eu falei aqui no começo, 30% pouco menos de 30% das empresas brasileiras têm mulheres no comando, né? E você tem liderado um grande time aí na sua rotina, no seu dia a dia, com muitos pares. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história. Mas para aqueles que ainda não te conhecem, né, fala um pouquinho aí. Quem é a Beatriz? Boa noite. Bom, Rogério, é uma honra enorme. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa jornada. Espero que seja divertido, né? Claro que a gente fica nervosa, né, no início. E a ideia é que a gente compartilhe um pouquinho, converse um pouquinho e que eu possa, talvez, contribuir aí com a vida de alguém, que eu possa trazer algumas reflexões também. Então, meu nome é Beatriz, né? A Bia, a Bea, a Nena, a Mana, como quiser, né? Que tem de tudo um pouco, né, nessa história. Então, sou filha, irmã, esposa, tia Bea, cunhada, nora e amiga. Acho que um pouquinho da Beatriz é esse contexto todo que se mistura aí também com a vida profissional, né? De onde a gente está. Acho que a consequência, a carreira que a gente constrói, né? Sendo a pessoa que a gente é. Então, acho que para começar assim da apresentação, acho que é um pouco disso, assim, dessa essência de ser um ser humano normal como todo mundo. E então, trazer também assim um pouquinho, tenho 37 anos e sou formada em administração de empresas e terminei agora há pouco o MBA em gestão empresarial. E estou aí, né, no mercado de trabalho, aprendendo cada dia mais um pouco. Acho que esse ciclo de aprendizado é um ciclo que não pode parar, né? Então a gente traz a formação como uma referência, mas a gente também tem consciência de que quando se fala em conhecimento, quando se fala em aprender, é um ciclo que não termina nunca, né? Eu gosto muito da frase, acho que vocês vão me ver falando muito sobre uma pessoa que representa muito na minha vida hoje. Vou trazer com certeza muitos exemplos dela, que é minha mãe, né? E a mamãe costuma dizer assim que ela não lembra assim tudo alguma coisa de aprender. Então, acho que é uma referência que vem assim ao longo da vida que me estimula e que me faz muito bem também, é trazer essa questão do aprender junto. Acho que para começar seria um pouco disso da Beatriz e vamos seguir aí como você quiser. Beleza, vocês devem ter percebido aí pelo sotaque da Bia que ela não é cearense, né, Bia? Então, conta para nós aí, de onde veio a Bia? Olha, Rogério, isso é bem divertido. Quando me perguntam isso, eu acho bem bacana falar, né? Eu nasci em Santa Catarina, tenho familiares, parentes até hoje morando em Santa Catarina. Morei lá até 10 anos de idade. Dos 10 aos 20, eu morei no Rio Grande do Sul.
onde comecei minha carreira profissional. Dos 20 aos 27 eu morei na Bahia e dos 27 aos 37 eu estou no Ceará. Então hoje já é meio que uma mistura aí de Beatriz. Então, por isso que eu brinco que é legal, porque assim, eu acho que eu tive o privilégio e a felicidade de poder navegar um pouquinho nessas culturas diferentes. Quando eu vejo assim, eu me sinto uma privilegiada de poder ter participado assim, um pouquinho de cada cultura. Eu acho que isso vai somando muito na vida da gente. Então, essa é a Beatriz, vocês vão me ver falando um pouquinho de cada um deles hoje. Que legal, essa experiência ela deve ser magnífica mesmo, né? Porque todos os lugares, pessoal, que nós passamos, a gente sempre carrega conosco um pouquinho, né, um pedacinho daquele lugar. Então, tem todo o contexto histórico, todo o contexto social, todo o contexto cultural, e isso vai somando bagagem na nossa trajetória, né, Bia? Sim, com certeza. E assim, acho que vem um pouquinho dessa correlação do aprendizagem, né? Assim, quando a gente olha para a carreira da gente, para onde a gente está, a gente vai associando muito a essa questão das escolhas que a gente vai fazendo e como a gente vai se direcionando para chegar onde a gente gostaria de chegar, né? E com certeza dentro dessas escolhas está muito essa questão de aceitar sair da zona de conforto, né? Que eu gosto de trazer muito assim essa conexão para minha vida, assim, de que não estar na zona de conforto é estar literalmente numa zona de aprendizagem. Então essa oportunidade dinâmica assim da vida de você se dispor a viver experiências diferentes, independente, eu acho que é o que oportuniza a gente a poder se desenvolver também, né, como pessoa, como ser humano, enfim. Então, é, é, não é fácil todas essas escolhas, não é fácil, porque quando a gente fala assim, estar no Ceará, por exemplo, hoje, pela vida profissional, por uma escolha profissional, que eu sou muito feliz com a escolha, mas é também abdicar de estar com a família, né? Que sempre é um laço muito forte na vida da gente, de estar perto das pessoas que a gente ama muito. Então, quando a gente faz essas escolhas ao longo da vida da gente, a gente vai fazendo escolhas que a gente vai escolhendo algumas coisas e abrindo mão de outras, né? Acho que as coisas sempre vão sendo assim, né? Assim a gente vai se construindo. Que legal. Bia, eu tenho aproveitado esses momentos também para trazer para o pessoal. Sempre que a gente ouve alguma sacada interessante que os convidados trazem, né, a gente faz a abordagem como fica a dica, né? Então, pessoal, a Bia trouxe algo muito interessante, né? Fica a dica, saia da sua zona de conforto e entre na sua zona de crescimento, na sua zona de mudança, na sua zona de transformação, que acaba sendo o que ela disse, a zona de aprendizagem. Então, na medida em que você vai vivenciando as mudanças, você vai aprendendo e vai crescendo. Afinal de contas, não tem crescimento de graça, não existe isso, né? As coisas, elas exigem um preço a ser pago, exigem sacrifício, exigem muitas vezes renúncia e às vezes também dói, né? Dói bastante porque você se desapega daquilo que você está habituado. Quando você vai morar longe da família, quando você muda e você vai ficar distante de todo aquele vínculo de amizade que você criou durante o período que você ficou naquele determinado lugar, tudo isso é doloroso, né? Mas muitas vezes isso é necessário para o seu crescimento profissional, pessoal, intelectual. Essas mudanças fazem parte, assim como faz parte na vida da Bia, como faz parte na minha vida, que seja assim também com você, né? Se desafie a viver essas experiências porque elas são realmente incríveis. Mas, vamos lá. Não teve almoço grátis, né, Bia? Então, conta Não para nós a teve. sua trajetória aí, né, de trabalho, como é que você começou a sua carreira profissional até chegar onde está hoje, né? Porque quem olha e vê a Beatriz liderando uma grande equipe, de uma grande organização, mas precisa conhecer um pouco que não se chega no topo, não se chega no alto da cadeia hierárquica do nada, né? Você não sai do zero para o 100. Existe uma escalada a ser percorrida. E eu queria que vocês ouvissem também hoje um pouco dessa trajetória que a Bia percorreu aí na carreira dela.
É uma longa trajetória, né? Eu acho que quando a gente traz essa questão de olhar para trás e ver o que a gente construiu ao longo da vida, é o nosso legado, né? O que a gente aceitou se desenvolver, aceitou construir diferente, foi fazendo escolhas que foi te direcionando a uma condição profissional, a um cargo, enfim, onde você quis chegar. Mas com certeza foi uma trajetória. Eu costumo usar muito a frase para minha vida de que nada resiste ao trabalho, né? Então, imagina se for um bom trabalho. E a gente precisa sempre ter bastante essa consciência, é uma coisa que eu me puxo muito, assim, que a gente passa a ser muito exigente, essa questão de se você for fazer alguma coisa, faça com a sua melhor condição, sabe? Assim, dedique o seu melhor a fazer e construir o melhor resultado naquela condição que você tem. E essa questão de que nada resiste ao trabalho, eu acho que também vem muito assim de uma cultura bastante forte. Me criei numa vida profissional no Rio Grande do Sul, então a gente conhece um pouco dessa cultura também da responsabilidade, que a gente muito cedo precisa estar muito ativo, ajudando a família, né? E eu vivi esse ciclo também, de sempre ser bastante responsável e ajudar nesse processo. Então, quando eu olho para trás, por exemplo, eu comecei a minha carreira, minha vida profissional com 14 anos de idade. Eu me lembro que quando eu comecei, que eu fui para o meu primeiro emprego, quem assinou autorizando a começar a trabalhar foi a minha mãe, né? Na época ainda podia. Então, foi uma vida profissional que começou bem cedo. Então, vida profissional, trabalhava durante o dia, estudava à noite. Então, isso sempre exigiu bastante dedicação, bastante querer, né? Querer e também porque era necessidade, né? A gente precisava trabalhar, porque precisava ajudar em casa e também tinha que estudar. Então, assim, mas é uma parte da minha vida, assim, que eu lembro e tenho muito orgulho, assim, de que, apesar de ter começado cedo, mas eu também sei que eu não pulei fases da minha vida. Essa fase de ter começado esse desenvolvimento profissional com certeza me trouxe a construir uma carreira para o futuro, né? Então, começar cedo, ter responsabilidade, ter essa dedicação em relação ao trabalho, a criar, construir uma carreira para frente, acho que também sempre é muito importante. Acho que quando a gente olha assim nessa questão do olhar para se desenvolver, precisa começar e precisa levar muito a sério, né? E aí vem os desafios, aí vem as oportunidades, aí vem as frustrações, aí vem os dar errado, isso tudo acontece na vida de um e acontece na vida de todo mundo. Com certeza, não dá para projetar tudo tão no detalhe de dizer assim, olha, eu quero chegar lá e vai ser simples assim. Acho que aí vem toda uma construção de se dedicar, de ter pessoas ao longo da jornada que apostam em você, que acreditam em você, que investem em você, que lhe estimulam a se desenvolver. Então, eu tive muito essa felicidade, assim, de ao longo da jornada, na construção da carreira, e ainda tenho, posso assegurar, encontrar pessoas que sempre contribuíram muito nessa linha de desenvolvimento. E a Beatriz, ela se forma, não é uma. A Beatriz é assim. Eu acho que é para a vida profissional de todos nós. A gente vai aprendendo com muitas pessoas como a gente gostaria de ser, talvez com outras como a gente não gostaria de ser, mas isso também faz parte, né? Coisas que a gente aprende e vai absorvendo. Então, eu diria que a Beatriz de hoje, a Beatriz do futuro, ela vem da soma desse conjunto todo de muitas pessoas que vão agregando. Acho que aí tem os dois lados, né? De que você precisa estar aberto para aceitar a questão de receber um feedback, receber uma orientação, receber um direcionamento, aceitá-lo e
também deixar com que as pessoas contribuam, né, para o seu desenvolvimento, desenvolver o respeito, a empatia pelo outro para que ele consiga lhe trazer essa influência. E aí, muito importante, assim, que eu acho um barato, essa questão de aprender com o outro, que, assim, não precisa ser teu chefe que vai lhe ensinar, né, Rogério? Qualquer pessoa, todos, sempre pode lhe ensinar alguma coisa. Então, acho que quando você desenvolve essa sensibilidade de aprender com o outro, de aprender em sempre ou em todas as situações, você começa a perceber o quanto as outras pessoas ou as outras situações sempre podem agregar para você se desenvolver, né? E eu acho que essa conexão da carreira, eu vejo assim, olhando para trás, que tem muito essa correlação, assim, de estar sempre muito disposta a querer aprender. Por que eu não conseguiria fazer se outra pessoa consegue? Porque eu, como mulher, não poderia fazer se outra pessoa ou um homem consegue, sem discriminar, eu acho que tratando como igual, porque a gente tem habilidades, a gente tem capacidades que a gente pode desenvolver. Só que a gente precisa querer, precisa se desafiar e precisa buscar, né? Então, acho que vem muito assim essa construção da carreira, essa construção da evolução na linha do tempo, ela vem muito nesse encontro, assim, do eu quero, eu acredito, eu me dedico, e as coisas começam a acontecer e você começa a pegar gosto, né? Nem tudo é muito planejável. E aí, quando as coisas vão acontecendo e na medida que você vai vendo que vai dando certo e você vai ajustando o que não vai dando tão certo assim, você vai vendo que vale muito a pena. E aí você se apaixona mais ainda por fazer e você se apaixona mais ainda, cria propósito, cria missão e as coisas vão ficando muito, muito legais, muito boas. O retorno é muito positivo. Então, acho que é um pouco nessa linha, assim, de acreditar muito, de não se ver diferente, de se entender suas fraquezas, entender seus pontos fortes, aceitar desenvolver e vamos pro abraço, né? Ou vamos pro trabalho, literalmente. É realmente se dedicar e construir. Acho que nesse processo de construção de carreira é cada dia colocar mais um tijolinho, né? Não tá pronto e ele não vai terminar. É um processo que você precisa estar sempre preservando. Como diria a minha mãe de novo, ela diria assim: olha, a plantinha ela precisa ser regada todos os dias para que ela se mantenha viva, se mantenha saudável. Eu acho que a carreira, a vida profissional tem muito disso, assim. O quanto você consegue cuidar sempre dela com um olhar de estar se desenvolvendo, um olhar de estar conseguindo evoluir. Acho que é um pouco nessa linha que eu poderia trazer. Que legal. Só para ir registrando aqui, né? Já tem postagem aqui no YouTube. A Beatriz é pura energia e inspiração. E já veio também energia e inspiração. Aí a Thaisa comentou lá e ela faz uma pergunta, Bia. E vou antecipar a entrada dessa pergunta porque faz parte do que você contextualizou agora, né? Então, pessoal, fica a dica: ninguém constrói uma carreira sozinho, ninguém consegue crescer estando sozinho. Eu li hoje uma frase que dizia assim: olha, se você quer crescer sozinho na vida, desista disso e prefira ser um cavalo de corrida. Porque até ele depende de outros para cuidar dele, né? Depende do veterinário, depende da pessoa que o alimenta, depende de outras pessoas para que ele tenha o seu melhor desempenho. Então, construa Inclusive para ganhar parcerias a corrida, né? fortes, construa parcerias resistentes, construa relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, são elas que vão te fortalecer. E aí, Bia, ela pergunta então, né? Em que momento você se percebeu líder, né? Como é que você acreditou nesse negócio de crescimento aí? Eu acho que essa é uma pergunta que sempre acontece, né? E a gente nunca tem a resposta certa de que a gente nasce líder, o líder se desenvolve. Como é esse negócio, né? Mas eu entendo que assim, o liderar, você precisa se apaixonar pela causa, sabe? Assim, eu amo essa parte, eu vibro, eu adoro fazer o que eu faço, sabe? Essa questão de
marcar a vida das pessoas, de você impactar na vida das pessoas, e aí os cuidados, né, de como você impacta. Mas, assim, eu me realizo. Eu amo acordar de manhã para ir para o trabalho, sabe? Eu não tenho problema com a segunda-feira, por exemplo. Então, assim, por quê? Porque conecta muito com as coisas que me fazem bem, que me fazem feliz. E aí dizer assim, em que momento que você se descobriu? Eu diria que assim, talvez tenha pessoas que me conhecem desde que estejam assistindo, desde que eu sou criança, mas eu sempre tive muito essa questão de que a mamãe sempre dizia assim, ó, eu sou de uma família muito humilde, e ela diz, eu fiz essa pergunta para ela um dia, eu disse, mãe, me fala como eu era quando eu era criança, porque assim, é legal quando a gente se encontra na paixão pelo que a gente faz, né? E aí ela, na brincadeira dela, no jeito dela de ser, ela disse assim, olha, eu só lembro muito que tu era chefe da gangue. Um termo de brincadeira, né? Ela disse assim, que onde você estava era onde estava todo mundo. Então, acho que essa questão de estar sempre com pessoas e se sentir bem em estar. Então, acho que em que momento? Acho que a gente vai desenvolvendo isso e vai se encantando por isso. Então, essa questão de liderar, a gente precisa nascer líder. Eu acho que não, mas a gente precisa se apaixonar por liderar. Então, acho que isso foi acontecendo ao longo da minha vida, na medida que as coisas foram acontecendo. Primeiro era liderar uma pessoa, depois era 5, depois era 10, e isso sempre fez muito sentido para mim, sabe? Eu lembro que quando eu fazia a descrição da minha vida profissional, eu sempre fazia questão de escrever, e hoje eu lidero 50 pessoas, agora chegou a 100 pessoas. Então, acho que esses sempre foram marcos assim que passaram a fazer muito sentido e me realizar ao longo do tempo. E aí eu acho que encontra essa questão de vibrar com isso, de se apaixonar por isso, de amar fazer isso. Sabe? Acho que é nessa conexão. Então não tem um momento, foi acontecendo e eu fui achando muito bom. Eu fui me trazendo realizações assim, muito de deixar marca na vida das pessoas, sabe? Assim, acho que essa parte assim de você. Eu converso com liderados que trabalharam comigo há 10 anos atrás, até hoje, como amigos pessoais, assim. Então, pessoas assim que ficaram e que eu marquei, mas que marcaram muito a minha vida também. Eu acho que é um pouco disso, assim, as coisas vão acontecendo e você vai se encantando. E aí chega a questão assim de você estar muito feliz de onde você está. Não sei se eu respondi, não sei se eu. Respondeu sim, ficou super claro. Muita gente também, Bia, agradecendo e parabenizando por você dar honra a quem é devida, né? E você tem falado bastante sobre a sua mãe e daquilo que ela representa na sua trajetória profissional, a importância que se tem, né? E, pessoal, dar valor à nossa família, aquilo em que ela nos apoia e em quem ela nos ajuda a nos tornar. Né? Isso é extremamente importante e a Bia tem frisado muito isso, né? E como que esse contexto todo que ela viveu dentro desse relacionamento com a mãe, com a família, tem fortalecido ela para a vida diária, né? Porque a gente precisa ter uma fonte de inspiração. E quando a nossa família nos inspira, isso é muito fortalecedor, né, Bia? Com certeza, com certeza. E aí é legal que assim a gente vai ficando mais madura, a maturidade vai chegando, a gente passa a entender mais as coisas. E é incrível essa questão da família, Rogério. Para mim é um valor muito importante, assim, é um valor pessoal, assim, que representa muito. Eu sou muito próxima dos meus irmãos, da minha mãe. Sou apaixonada pelas minhas sobrinhas, sabe assim? A família do meu esposo, eu admiro demais, gosto demais, sabe assim, de querer estar perto, porque assim, a gente vai percebendo assim o quanto isso representa na pessoa que a gente se torna, sabe? E cada vez mais a gente vai vendo assim como tudo faz sentido, né? Eu tenho comportamentos assim da minha mãe que a gente vai vendo assim de que caramba, o que eu admirava muito nela, o que aquilo me inspirava muito a ser uma profissional, uma pessoa, enfim, melhor. E eu vejo assim que
Aí ela vai dando essa direção, sabe? Quando você tem esse guia. E assim como outras pessoas também, quando eu trago família, não é só a família que a gente nasceu, né? Eu acho que os amigos se tornam família, pessoas próximas se tornam família. E aí eu fui aprendendo também nessa trajetória de estar um pouco em cada lugar, né? De que a gente, quando a gente dá importância para essa questão de bons relacionamentos, de estar bem com os outros, outras pessoas também vão se tornando família, sabe? E aí o negócio fica cada vez melhor porque tu vai recebendo energia boa. Então, para mim, essa questão assim de que eu acho que a gente se fortalece como profissional quando a gente tem uma boa base que nos ampara. E eu tenho muito orgulho, assim, e reconheço muito que eu encontro essa base, mesmo estando distante, mas todos os contatos sempre são muito fortalecedores. É muito bom comemorar com as pessoas que a gente ama, as conquistas que a gente tem, sabe? Porque elas fazem parte, elas merecem ser reconhecidas por isso também. Que legal. Então, fica a dica, dê honra a quem merece a honra, né? A quem a honra é devida. E, Bia, quando a gente propôs também, né, o tema dessa live, a gente trouxe como pano central, né, como tema central, essa questão da liderança feminina, né? E hoje você lidera um time muito grande. A que você atribui, né, chegar a esse nível de exercer liderança aí para um grupo de muita gente? E como é para você lidar com isso na prática, né? Tem muita gente que pensa logo assim, peraí, uma mulher liderando um monte de homem, um monte de marmanjo, né? Então, como é que é essa relação para você? Como é que você lida com isso? Ao que você atribui, né? Conseguir êxito nas suas rotinas, fazer ótimas entregas e conquistar excelentes resultados. O Rogério, assim, acho que primeiro é esse respeito, assim, sabe? Por independente se é homem, se é mulher, independente da situação, acho que todo mundo pode, sabe? Então é não se ver diferente. Poxa, eu sou uma profissional que também está buscando aí um lugar no mercado de trabalho, que se prepara, que se dedica. Então, eu gosto muito de ter muito cuidado nessa linha, assim, de que, porque é mulher, é porque é homem, sabe? Eu acho que merece muito respeito e zelo essa linha, porque ela é muito delicada, a gente não pode diferenciar. Então, por exemplo, eu não me lembro, assim, de um único dia dentro da empresa que eu trabalho hoje de ter sido discriminada, por exemplo. Jamais. Mas Beatriz, isso não acontece. Talvez até aconteça, mas eu acho que está muito também da postura da gente, de como a gente se comporta em relação à situação. Por exemplo, assim, eu acho muito engraçado, desde trabalhar com homens, né? Tenho muitos colegas, homens que eu respeito e admiro demais, e às vezes chega um quando já tem vários e eu estou junto e começa a dar a mão para cumprimentar. O homem dá muita mão, né? Claro, não nesse período da pandemia, mas senão normalmente aperta muita mão. Aí quando chega na minha vez, assim, não sabe se dá ou se não dá a mão, fica aquele negócio meio estranho. Aí eu ofereço a mão, sabe? Pronto, quebrei o gelo, desconstruí um modelo que talvez estava implantado, mas assim, também tem o meu papel nessa história, sabe? E aí Isso é depois verdade, viu, gente? tem. Aconteceu comigo também. A primeira vez fiquei assim, tipo assim, e aí, será, como é que é esse negócio? A mão, um abraço, como é que é? E a Bia é ótima para esse negócio, ela lida super bem com isso, viu? Pode dar mão, pode dar um abraço, acho que com todo o respeito isso sempre é válido. Mas então, aí eu gosto de trazer essa relação de ter muito esse cuidado, assim, de que é mais fácil responsabilizar o outro, sabe? Numa situação de responsabilidade, porque eu não tenho oportunidade, ou porque a empresa não faz, ou porque não sei o quê. Eu acho que tem também o papel da gente. E se tiver, que deve ter e que deve acontecer alguma situação de preconceito, ela precisa ser lidada com isso, sabe? Ela precisa ser resolvida. Ela precisa. É necessário que a gente fale mais abertamente sobre alguns pontos para quebrar um pouco esses modelos. Que eu entendo que o respeito pelo profissional é independente se é homem, se é mulher ou enfim. Então acho que essa é uma parte assim que para mim é o primeiro passo. Aí outro ponto, assim como mulher, eu acho que é muito importante, que eu tenho como um valor muito muito forte construir também como base de casa, sabe? Eu sou a única filha mulher de 5 filhos e 4 são homens.
Então, essa questão do respeito com o outro, respeito com o homem, com essa figura que foi sempre muito presente na minha vida, dentro da minha casa, que tinha meu pai e meus irmãos, né? Então, e a mamãe sempre trabalhou muito essa questão do respeito. Então, acho que isso eu também trago e reforço muito do ambiente de trabalho, de que o respeito não é só do outro para você, sabe? Você também precisa respeitar, levar essa questão do respeito. Então, do limite, né? Então, de cuidar, assim, ambiente de trabalho é um lugar que a gente vai para trabalhar, não é um lugar que a gente vai para se expor, né? A gente precisa ter muito esse cuidado, que essa linha sempre ela é muito delicada também. E quanto a liderar mais pessoas ou independente do número, é assim, eu acho que você vai aprendendo e como eu falei antes, você vai se apaixonando e o negócio vai fazendo muito sentido, sabe? E aí eu tenho um orgulho muito grande da equipe, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que às vezes chegam, olha, não é esse o caminho, vamos por aqui, e a gente faz uma gestão bastante compartilhada. Então, como eu tenho assim, é uma honra para mim muito grande trabalhar com a equipe que eu trabalho, sabe? Tanto quem me lidera, para quem eu lidero, acho que esse conjunto todo ele, ele faz muito sentido para mim. E essa questão, acho que também do ir dando passinhos de evolução, para mim é uma coisa muito bacana que eu cuido assim para não ser repetitivo. Mas eu acho que essa questão de conseguir trabalhar bem em equipe, de conseguir fazer uma boa cadeia de relacionamento, sabe? Essa teia que a gente vai conectando um ao outro e se ajudando e somando, eu acho que também é muito relevante. Eu gosto muito de fazer isso, sabe? De poder trabalhar com o outro, ajudando o outro, porque da mesma forma, em algum momento, você também precisa ser ajudado. Então, acho que no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, a gente tem muito essa questão do trabalhar muito bem com os outros para que se somem, né? Acho que é um pouco disso, assim, dessa linha, assim, do se encontrar, do gostar, do trabalhar bem com o outro, do se sentir bem fazendo, conseguir assim outra coisa muito importante assim poder confiar nas pessoas e as pessoas confiarem em você. Essa questão da confiança é um ponto assim muito importante para quem lidera e ela precisa ser cuidada e preservada com muito cuidado sempre, porque a linha também é muito no limite. Então essa questão de confiar e ser confiável também acho que é um ponto que precisa ser muito trabalhado e não é uma questão que a gente diz assim, eu sou uma pessoa confiável. Eu preciso ser e preciso estar também, constantemente. Isso não pode ser só uma onda, entende? Porque é a partir de uma boa base de confiança que as coisas também vão se estruturando e se construindo para frente, né? Acho que é um pouco disso. Muito legal. Então, só para fazer um reforço nisso que a Bia trouxe, né? Não é o seu gênero que define o seu sucesso, a que nível você chega. O que define isso é a sua competência profissional. São as suas entregas diárias, é aquilo que você constrói com as pessoas que estão à sua volta. Então a Bia falou muito aqui forte sobre ter essa empatia, esse relacionamento transparente com as pessoas, essa proximidade, né? Quem assistiu as outras lives vai se lembrar da expressão, né? O tamo junto tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Não pode ser um tamo junto verbal, não pode ser um tamo junto só de discurso. Vai lá, vivencia na prática, caminha junto, chora junto, sofre junto, conquista junto e celebra junto. São essas vivências diárias que vão construindo esse crescimento e que vai te levando para o topo da cadeia, que vai te levando para o maior crescimento possível na sua profissão, na sua área de trabalho. Né? Então, você que hoje ainda não exerce um cargo de liderança, a chave está em você mesmo. Olha o que a Bia falou, né? Olha a trajetória que ela percorreu, desde muito cedo, trabalhando, ralando, para construir. Né? Hoje ela continua construindo. Né? Não é porque chegou aonde chegou que está no máximo. A gente precisa continuar sonhando, continuar traçando metas, continuar determinando objetivos, revisitar diariamente o propósito para ver se está indo no caminho certo, para ver se tem conquistado, tem sido fiel a seguir esse propósito.
Então, tem muita riqueza nisso que a Bia está trazendo, pessoal. Se você não conseguiu pegar tudo hoje, se você pegou só uma fraçãozinha dessa live, não tem problema, tá lá no canal no YouTube, tá? É só procurar lá, Capucho Rogério. Vai estar também no meu Instagram e no Instagram da Bia, nos nossos stories aí agora. Na sequência, eu vou estar postando também no feed. Então, acompanha, vale muito a pena, é muito enriquecedor. E Bia, eu quero trazer aqui uma colocação do Hermano, nosso parceiro, nosso colega, Adoro. muito amigão aí. O Hermano, ele traz aqui a informação sobre a MBA, o MBA na FGV, né? Ele pergunta para o seu exercício de liderança com a equipe e também na sua relação com seus pares, né? Qual foi a importância do MBA que você fez, né, nessa instituição? E aí já trazendo essa necessidade de busca por novos conhecimentos, quanto que isso impacta aí na sua carreira e o quanto isso é importante para você? Olha, irmão, que legal. Obrigada, viu, pela contribuição. E você foi o parceiro, né? O grande patrocinador da decisão do MBA, né? Que, nossa, foi incrível, assim, a referência que o Hermano, um profissional aí, referência para todos nós e que nos inspirou, eu e o Valsenir, nosso colega de trabalho também, a fazer o MBA. E eu tenho assim como na fase da minha carreira da decisão do MBA, da gente optar durante 2 anos, uma vez por mês, ir para Fortaleza, a 220 quilômetros daqui, né, para a gente ir para aula, 3 dias de aula, intensas aulas assim que esticaram muito, a gente estudava na volta, mas assim, para mim representou uma, uma retomada assim para minha carreira, sabe? Um reencontro. Porque a gente precisa ter bastante cuidado, assim, da gente começa a entrar num automático de que tá tudo bem, sabe? Ah, eu tô aqui na minha atividade, já desempenho bem a minha função, eu já domino e assim eu vou levando, né? E eu acho que a questão do MBA para mim representou assim um ascender, sabe assim, foi um virada de chave de novo, assim, para eu me reencontrar, que eu acho que acontece um pouco disso na vida da gente, assim, a gente vai tomando decisões, a gente tem vida pessoal, tem vida profissional, e às vezes elas vão se misturando um pouco. E essa questão de dar continuidade numa instituição séria, responsável, a gente precisou dedicar muito desse período, a gente voltava, o irmão junto com a família dele nos acolhia no lar dele para a gente fazer estudar, né? A gente passava a noite estudando, assim, todos os dias tinha aula, não era só o final de semana do MBA, depois a gente também estudava. E ele teve muito esse papel assim dessa puxada conosco. Então, assim, com certeza foi um diferencial. Tenho esse reconhecimento ao irmão ao Vocenir que fizeram assim, com certeza participaram de toda essa transformação. E aí eu queria trazer esse vínculo, sabe, que o Hermano puxou muito bem sobre o se preparar, sabe? Quando eu tomei a decisão lá atrás da formação, né, de fazer faculdade, que eu me formei em administração, eu tive que parar uma vez porque eu não tinha dinheiro para pagar as mensalidades. Eu tive que trancar durante 2 semestres, economizar e depois voltar. E quando eu estava no quinto semestre, do quinto para o sexto semestre, eu me mudei, que eu saí da Bahia e vim para o Ceará. Então eu perdi mais um semestre nessa transição aí de estado. Mas eu não parei. Eu voltei, continuei e finalizei. No final, as matérias não se casaram. Eu acabei terminando depois que a turma, mas assim, valeu muito a pena, sabe? Quando a gente quer muito e a gente vê que faz sentido, vale muito a pena a gente se dedicar. E essa questão do estudar, do se formar, não é pela formação propriamente, mas é você se manter nesse ciclo do aprendizado, sabe? Nesse ciclo, porque tudo está se transformando muito o tempo todo. E você conseguir, de certa forma, se conectar para tentar acompanhar, eu acho que é muito importante. Então, se eu poderia deixar uma dica, uma recomendação é não pare de investir em você. É muito importante investir em você em conhecimento, porque o retorno vai vir, ele é para você, você está investindo em você, né?
Que bacana, 2 fica dicas num comentário só, viu? Fica a dica número 1 aí. Quando faz sentido, quando você realmente quer, vale muito a pena. E nunca pare de investir em você mesmo e no seu conhecimento, né? Porque isso você carrega consigo mesmo para a vida inteira. É seu, né? Muito rico, muito inspirador. Pessoal, 15 minutinhos para encerrar a live. Eu queria que vocês colocassem as perguntas de vocês aí para a gente aproveitar esse momento riquíssimo com a Bia. Não importa qual seja o canal que você está utilizando, YouTube, Facebook, Instagram, coloque a sua pergunta que a gente vai trazer aqui e a gente vai aproveitar esse momento com a Bia. Bia, nós passamos bastante tempo confinados aí nas nossas casas em todo esse período de pandemia que tem afetado o mundo inteiro, né? E agora chegou o momento da gente vivenciar aí as nossas rotinas, o nosso dia a dia e reencontrar as pessoas, né? E como é que você tem sentido essa relação junto ao time, né? Como é que as pessoas estão voltando e como é que tem sido esse relacionamento? Você falou sobre essa proximidade com as pessoas, falou sobre empatia. E agora, depois de todo esse tempo, né? Como é que tem sido essa relação e como é que as pessoas voltaram? Eu acho que a gente está vivendo um ciclo de transformação muito intenso nas nossas vidas, né? Não está um ciclo fácil de dizer passou e está tudo bem. Acho que é um ciclo de transformação que está impactando muito. Quando a gente faz uma autorreflexão e se avalia nesse processo todo, né, de mais de 3 meses aí parado, tentando entender tudo o que está acontecendo e que ainda não tem muita explicação, a gente vê assim o quanto não é simples, né? E aí eu diria que assim, antes de se colocar como o outro está fazendo, como o outro está reagindo, acho que a gente tem que partir pela gente, né? De você se perceber nesse ciclo, porque a gente está vivendo um processo de transformação. Eu prefiro não usar a palavra mudança, mas assim, a gente está precisando incluir na nossa vida muitas outras coisas, muitas que a gente jamais imaginou antes que teria que fazer, né? Então, esse incluir está exigindo muito, porque está fazendo a gente mudar hábitos, o jeito que a gente tinha de viver está sendo transformado. E quando a gente se percebe nessa transformação toda e os impactos que está tendo em nós mesmos, a gente precisa cada vez mais, como líder ou como um formador de opinião ou como alguém que pode ajudar o meio onde está, eu acho que é respeitar o limite do outro, sabe? Eu entendo que nesse processo todo não tem uma receitinha pronta, não tem um manual, não tem um guia para a gente seguir. A gente está precisando ir se adaptando e entendendo o que está acontecendo. Então, essa questão de entender como o outro está vivendo isso, sabe? Com que olhar, quais são as informações que ele está tendo, como que ele está reagindo, porque ninguém se preparou muito para isso. A gente é para estar preparado para tudo, né? Mas para uma situação tão delicada que a gente está vivendo, acho que não tem muito assim, eu estava pronto. A gente precisa agora entender, tomar todos os cuidados, preservar e olhar os limites do outro, sabe? Então são muitas histórias. A gente começa a ver na retomada, se a gente começa a conversar com as pessoas e a gente vê assim que, nossa, como está sendo grande tudo que está acontecendo na vida das pessoas, como está se transformando tudo. E aí não criar a expectativa de que todo mundo tenha que ter a mesma reação que você, sabe? Mas todo mundo precisa se comportar como eu entendo que tem que se comportar. Não é verdade. Provavelmente você vai aprender com o outro e o outro vai aprender com você nesse processo todo. A gente precisa viver esse ciclo e se ajudar, contribuir um com o outro para que a gente consiga aí fazer com que fique tudo bem, né? Então, eu diria que essa retomada lenta, gradativa que a gente vai fazer, ela precisa, acima de tudo, ter muito cuidado e empatia com o outro para que a gente possa viver junto esse processo de incluir o que nós não estávamos habituados a incluir na nossa rotina. E isso vale para o nosso ambiente de trabalho, isso vale para a nossa vida pessoal, com os nossos amigos, vale para tudo.
porque a gente está vivendo um momento muito diferente, né? E aí se manter bem, né? Eu acho que essa parte de você agora, como líder, aí eu diria que assim, onde as minhas reflexões e onde eu preciso ser muito exigente, é que como líder eu preciso realmente ser uma boa referência, um bom exemplo, sabe? De que é possível a gente ter todos os cuidados, é possível passar por isso tudo. E que a gente precisa enfrentar, né? Vem receita da mamãe de novo. Tem que ir para frente, não adianta. A gente vai ter que, em algum momento, a gente precisa encarar esse negócio que a gente não sabe bem o que é e tentar retomar a nossa vida de novo, né? Claro que ela não vai ser igual, a gente ouve muito que nunca mais vai ser normal, né? Mas vai voltar um outro normal que a gente vai se acostumar com certeza. Então é reconstruir alguns pontos e construir outros, né? Legal, é isso mesmo. Caiu, machucou, levanta, sacode a poeira, vai ficar a feridinha ali por um tempo, vai ficar a marquinha que você vai carregar consigo, mas segue em frente, não para. Ficar parado, o máximo que vai fazer por você é te dar um tempo para que você curta a dor. Mas seguir em frente te faz crescer, seguir em frente te faz transformar, vai te fazer mais forte, mais resistente. E aí, dentro desse contexto que você trouxe, Bia, respondeu aí também já a pergunta da Karina, né? Como que a pandemia afetou a sua vida e o que você precisou relacionar pessoalmente na sua liderança, né? Você trouxe dentro de um contexto macro essa necessidade que tem, né, da gente não parar, da gente continuar seguindo em frente, a importância de você se movimentar, né, não dar espaço para que a ociosidade venha te minar, te roubar, te prejudicar. Então, Karina, fica aí a resposta da Bia também dentro do que você perguntou. E aí eu quero trazer uma pergunta aqui do Vandui. Qual a situação mais complicada de tratar quando líder de uma equipe numerosa, Bia? A cobrança por resultados, a demissão de alguém ou alguma outra coisa para você, né? Eu acho que para um líder é uma das coisas assim que eu puxo muito como minha responsabilidade. Acho que para um líder, demitir um liderado sempre é um processo que não é só responsabilidade de um. Então, eu diria que na vida de um líder, de um profissional que precisa tomar decisões, esse processo de, apesar de que muitas vezes a gente precisa romper, é necessário, são ciclos que se iniciam e se encerram, mas essa decisão de desligar, de demitir, eu acho que o líder precisa se colocar também tão responsável quanto. Então, para mim, é uma decisão sempre que exige muito tomar, não é tomar a decisão, mas é assim, é o porquê de ter que chegar a esse limite da tomada de decisão do rompimento. Porque onde foi que falhou antes disso que poderia ter sido feito melhor no desenvolver, no feedback, na relação, na harmonia do que precisava acontecer, do ambiente, onde essa conexão se perdeu. Acho que esse é um ponto assim que exige muito e que o líder não pode só passar a responsabilidade para o outro. Acho que ele tem que puxar para ele também e entender que ele faz parte desse processo também. E além disso, eu diria que essa questão do difícil, mas que você precisa sempre ter bastante cuidado, é que você precisa ser exemplo, né? Então, coisa de um comportamento que você teve que pode impactar muito na vida de alguém e você nem se atentou que você poderia estar impactando negativamente também. Eu acho que essa questão do ser exemplo para o outro também sempre uma decisão e uma responsabilidade muito grande que a gente precisa tomar e precisa ter num ambiente tão dinâmico e de tanta responsabilidade. Legal. Trazendo uma pergunta aqui do Facebook, lá do Valdir Balma, nosso colega lá do Crato. Qual é o seu maior desafio nesse novo normal que estamos vivendo? Né? Ou qual é o melhor caminho para esse novo caminho que nós estamos vivendo?
É uma pergunta bem difícil, mas eu acho que o maior deles é conseguir entender esse novo desafio, né? É a gente conseguir se encaixar, se modelar novamente, sabe? A gente estava numa rotina que a gente tinha já tudo mais ou menos planejado e programado e veio uma situação que deu uma bagunçada. Então, eu acho que agora é conseguir tomar as rédeas da situação de novo e conseguir ter sob controle, que é um processo que a gente vai precisar se dedicar para aprender muito. Conhecer o novo, né? Agora realmente essa questão de se dedicar para o que está por vir, acho que a resiliência, a flexibilidade vem muito forte nesse momento de você não engessar as coisas, porque realmente as coisas estão mudando, tudo está mudando muito. Então, acho que é essa trilha nova aí da gente conseguir ir se modelando na medida que as coisas acontecendo com bastante velocidade, ao mesmo tempo com bastante serenidade de tomando as decisões certas. Mas acho que esse novo caminho que a gente precisa construir, ele está e vai exigir muito de todos nós, com certeza. Contribuindo também, né, Valdir, o significado que nós damos para as coisas, eles determinam muitas situações. Então, ressignificar todo esse momento de dificuldade, de dor, para um momento de aprendizado e de crescimento, ele vai fazer muita diferença. Né? A dor que nós temos sentido, né, principalmente aqueles que perderam familiares, amigos, pessoas mais próximas, ela vai se amenizando, né, porque Deus vai nos dando conforto. Não tem como voltar, mas tudo aquilo que nós aprendemos em momentos difíceis, isso é que precisa ser determinante, né? Eu vi uma postagem hoje dizendo assim, né? O que vai mudar depois disso? Nada. Eu não concordo que nada vai mudar. Acredito sim que muitos não mudarão a sua forma de se comportar diante de algumas situações, e até mesmo na sua relação com as pessoas. Mas eu sou muito otimista nessa questão do relacionamento do líder com as pessoas, no sentido de pensar que é impossível que eu continue lidando com as pessoas da mesma forma que eu lidava até ali atrás. Eu preciso tratar de forma diferente, eu preciso estar mais próximo, preciso conhecer mais a realidade do outro. Principalmente em momentos como hoje, né? Onde nós só temos acesso aos olhos. Então, os olhos precisam comunicar. Né? Muito mais do que você fazer a leitura dos olhos do outro, você precisa se permitir ser enxergado, né? Através dos seus olhos. Que os seus olhos possam ser a entrada para a sua alma. Que as pessoas possam olhar em você e ver aquilo que está dentro de você, ver a sua essência. Porque é isso que elas vão carregar de você, né? E perceber através do seu olhar aquilo que você pensa e o que você também gostaria, o que você quer transmitir para elas. Então, esse ressignificar todo esse cenário vai fazer uma grande diferença. E nós só temos mais 5 minutinhos, o tempo voa. E uma perguntinha aqui do YouTube, Bia, perguntando o que você almeja daqui para frente, né? Quais são os próximos sonhos da Beatriz aí nessa carreira profissional? Essa sempre, eu entendo que assim, me manter firme nas coisas que eu acredito, não perder valor, continuar construindo propósito, continuar amando, continuar apaixonada pelo que eu faço, continuar desenvolvendo muitas pessoas, melhorar no impacto que eu tenho na vida das pessoas, evoluir nessa abordagem mais humana, nessa abordagem mais de desenvolver, de ensinar. Eu acho que é um bom caminho que tem pela frente e que me apaixona muito seguir. Então, acho que nessa linha, assim, na linha do momento que eu estou, acho que estamos vivendo um momento muito sensível dessa questão de uma abordagem mais humana, e é uma linha que eu gosto muito e eu vejo que tem um grande trabalho e muita coisa a ser feita. Então, seria muito nessa direção, assim, de poder ajudar muito, poder contribuir muito para que as pessoas cada vez mais se desenvolvam, para que as pessoas cada vez mais se encontrem nos seus propósitos, na sua missão, que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas construam carreira, que as pessoas cresçam, que as pessoas sejam promovidas. Eu acho que isso tudo
me traz muita energia e me faz muito bem. Acho que é bastante nessa linha, assim, de poder evoluir como profissional na direção de poder ajudar mais as pessoas a se desenvolverem. Acho que isso me conecta muito com o que eu quero, com o que eu acredito e com o que me faz feliz. Isso explica muito da nossa boa sinergia, né? Porque são propósitos muito semelhantes. E aí, pessoal, tá chegando ao final aqui a nossa live e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, essa oportunidade, né? Pessoal, quero testemunhar aqui, né, que tudo isso que a Bia traz e compartilha conosco, né? Tem muitos colegas participando aqui com a gente desse momento e todos reafirmando também o que eu vou dizer para vocês agora, de que tudo isso é muito real, tudo isso a gente vê no dia a dia da Bia, a entrega, a dedicação, o compromisso, né? A Bia é muito parceira, muito acolhedora e sempre compartilha aquilo que ela acredita, aquilo que ela pensa, sempre ela é muito verdadeira e muito coerente nas colocações dela. Então, tudo isso que eu trago são compartilhamentos de pares, de colegas, de companheiros de batalha no dia a dia, né, Bia? Mesmo diante de muitas batalhas que a gente enfrenta, de dificuldades e que a gente tem contornado, tem vencido, tem superado no nosso dia a dia. Então, Bia, parabéns, né, por essa conquista que você tem alcançado todos os dias. Parabéns por esse propósito maravilhoso. Que Deus continue te sustentando nessa trajetória e nessa caminhada e que você possa continuar aí compartilhando muito a tua história. Vai estar lá no YouTube, no nosso canal. Então, basta você entrar lá e seguir. Foi postado aí o link. Então, nos acompanhe. E, Bia, fica à vontade. Nós temos 1 minutinho e meio para fazer as últimas considerações aí. Acho que é o momento de agradecer. Obrigada pela oportunidade. É difícil, né? Nunca fiz uma live, não sabia nem como fazer esse negócio, né? Mas é o novo momento, né? Acho que a gente se reinventar. E eu espero ter conseguido aí contribuir, ajudar, dar energia boa para todo mundo, levar uma palavra de amor, de tranquilidade, de que vamos atrás, se você sonha grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe grande, construa, mas lembra que não vai vir de graça, né? Não tem café da manhã de graça, você precisa construir isso. E foi um prazer, obrigada a quem dedicou aí um tempinho para conhecer um pouquinho. Eu espero realmente ter contribuído e deixado o dia um pouquinho melhor. Aos meus amigos queridos, a minha família, as pessoas que nos conhecem, que nos acompanham, a quem não conhece, então desculpa, talvez uma palavra mal colocada, alguma coisa que não veio na hora, porque o momento assim você vai pensando quando é falar da gente, não é um processo tão fácil, mas espero que tenha sido legal, que para mim foi um prazer e uma honra enorme estar aqui. Foi maravilhoso, superou as expectativas e eu gostei muito desse bate-papo, super descontraído, muito leve. Eu tenho compartilhado com as pessoas que o grande objetivo é que a gente possa estar mesmo na sala de casa, né, ou na mesa de jantar, conversando e tendo esses compartilhamentos, né? Foi exatamente assim que eu me senti hoje. Espero que você que está nos acompanhando também tenha se sentido dessa forma. Para quem está acompanhando pela primeira vez aqui, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, das 8 às 9, temos trazido compartilhamentos com profissionais de diversas áreas e muitos conteúdos voltados à nossa gestão, né? E à importância de tudo isso no nosso dia a dia, nos nossos resultados. Então, se é a primeira vez, se inscreve aí. Quem ainda não segue a Bea, segue lá, Beatriz Freitag, 1, 2, 3, 4, 5. Vai lá, segue, curte. A Bia também traz muitos compartilhamentos bacanas. Muito legal acompanhar aí a trajetória dela, a vivência. E que a gente possa continuar seguindo em frente, se movimentando fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, porque você só tem a ganhar com isso. Então, um grande beijo para todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e vamos em frente. Fica a dica, não tem almoço grátis, tem que ralar
para conquistar. Então vamos em frente, vamos conquistando e vamos construindo juntos com aqueles que estão à nossa volta, beleza? Bia, beijo. Beijo, galera. Tudo de bom. Estamos finalizando aí a nossa live por hoje. Até a semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.